Bom, o estado de Santa Catarina, ele está destinando, né, as questões financeiras para os hospitais, chamados hospitais Covid, que são aqueles hospitais que estão atendendo casos, portanto, de pacientes que chegam com a doença, tanto na enfermaria quanto também, é claro, principalmente nas UTIs. Mas de que forma que o Estado está fiscalizando esses recursos? É porque, afinal, né, tem muito dinheiro vindo do governo federal para o Estado, do Estado para os municípios, e tem que ter sim uma fiscalização, porque senão acaba virando bagunça. A gente sabe que a maioria dos hospitais, das instituições são sérias e muitos, inclusive, sequer recebem recursos necessários ou então recursos que realmente supram as suas necessidades. Então, de que forma que o Estado sabe que é tanto dinheiro que aquele certo município precisa, outro município precisa de mais ou de menos? Como está sendo feita essa gestão? A resposta vem através do secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina, senhor André Mota Ribeiro. Apesar de todo o nosso sofrimento e de todas as nossas angústias e dúvidas, o Estado de Santa Catarina tem sido muito eficaz, muito eficiente nesse combate. Infelizmente, o número de mortes aumentou muito e também, infelizmente, o número de mortes ele tem a ver com a gravidade da doença, né? Essa doença ela não passa incólume pelas populações por onde ela já transitou de uma forma mais intensa, mas, de qualquer forma, o Estado de Santa Catarina conseguiu se estruturar de uma forma que todos os cidadãos, todas as pessoas que precisavam e precisam desse atendimento, elas têm o atendimento dentro do Estado. Apesar, como eu digo, das nossas dificuldades, a gente conseguiu estruturar em conjunto com hospitais, com municípios, Estado e também com parceria dos outros órgãos, como a própria Alesc, um serviço de saúde seguro para a população. Mas esse é um momento diferente agora, nós estamos ainda acelerando a curva de óbitos no estado e de contágio, mas percebemos também que depois de tanto tempo, algumas necessidades elas acabam se impondo. Nós temos uma dificuldade extrema da nossa população, apesar de ser uma população diferenciada do ponto de vista cultural, de entender a necessidade do distanciamento social. E isso impacta diretamente também nos serviços de saúde, inclusive na classificação de risco das nossas regiões no estado de Santa Catarina, que hoje está pintado de vermelho, que é a cor de risco gravíssimo sanitário e epidemiológico. Então, eu estou trazendo algumas angústias, na verdade, que já têm sido discutidas. Eu trouxe isso ontem também nas audiências que eu tive a oportunidade de participar. Agradeço mais uma vez a Alesc também por essa oportunidade de poder trazer algumas informações e debater algumas questões, mas nós precisamos, eu tenho uma certa dificuldade, assim, de, como Estado, organizar algumas questões dentro da rede. Então, o que eu vou pontuar aqui, em hipótese alguma, era sobre, na necessidade de impor responsabilidades ou imputar a quem quer que seja dificuldade, mas muito pelo contrário, na tentativa de conseguir que se planeje de forma adequada o que se vai fazer daqui para frente. Há uma convicção de todos que o modelo de enfrentamento ele precisa mudar. Esse modelo ele passa pela entrada qualificada do paciente na rede de assistência à saúde, seja ela atenção primária ou alta complexidade ou a pH fixo. Há uma necessidade de monitoramento desses pacientes adequadamente, bem como de rastreabilidade de seus contatos. Então, tudo isso é uma construção que envolve não só o Estado, mas também todos os entes que participam, municípios, os hospitais e também o setor público, aliás, o setor privado produtivo, que tem sido também afetado, né, economicamente pelas decisões do poder público referente ao Covid. Então, algumas questões que, inclusive, têm sido direcionadas à Secretaria de Estado de Saúde para que ela responda, na verdade, eu entendo que elas precisam ser compartilhadas. Então, hoje nós temos algumas dificuldades relacionadas à estruturação de rede, e aí eu falo principalmente na questão de estruturação de RH e de insumos, e que o Estado tem sido instado a dar respostas que, na verdade, de estruturas que extrapolam a governança do Estado. Nós temos muitos hospitais que são filantrópicos, hospitais que são municipais,
hospitais que são geridos por OSs, e nós precisamos de alguns dados e algumas informações para que o planejamento faça sentido. Eu já tenho solicitado isso de forma oficial da Secretaria de Saúde para as unidades hospitalares e para os municípios, e quando eu falo nessa necessidade, eu falo na necessidade de prestação de contas dos recursos COVID que estão sendo disponibilizados para municípios e hospitais. O que nós temos visto até agora é uma prestação de contas do que o Estado tem recebido de recurso e o que o Estado tem feito com esse recurso, mas quando a gente começa a planejar os próximos passos, nós precisamos entender quais são as dificuldades que os municípios estão tendo de aplicação de recursos, bem como dos hospitais, para que se consiga, então, direcionar recursos para onde está faltando e que se evite ações replicadas, né, tanto de Estado e de município, quando não se tem muito claro aonde esses recursos estão sendo aplicados. Então, eu tenho sugerido e solicitado que se faça também uma prestação de contas estendida de todo o recurso COVID que veio ao Estado de Santa Catarina, lembrando que mais de R$1 bilhão foi distribuído aos municípios desse Estado, que tem essas atribuições específicas, mas talvez a gente consiga fazer uma construção de parceria entre Estado e município para enfrentamento de dificuldades que são muito claras nesse momento. Eu tenho hoje mais de 120 leitos de UTI, terapia intensiva, que poderiam ser ativados no Estado de Santa Catarina, já tem recurso financeiro disponibilizado, já tem equipamentos disponibilizados aos hospitais, mas existe uma dificuldade pontual de RH, de insumos, de medicamentos específicos, aí eu falo no kit intubação. Então, a gente precisa entender, de fato, onde os recursos estão sendo aplicados nessas regiões, né, e nos municípios, e também entender uma solicitação da Secretaria de Estado, que está sendo, inclusive, demandada pelo Ministério Público, para dar uma resposta que o Estado não tem condição de dar sozinho. Eu preciso entender quais são os estoques hoje nos hospitais que estão mapeados para a Covid-19, lembrando que são 56 hospitais, e desses 56 hospitais, apenas 13 são de gestão estadual, os outros são de gestão ou municipal ou filantrópicos. Então, para eu conseguir dar uma resposta do quantitativo do que se precisa para enfrentamento, eu preciso enxergar os estoques dessas unidades e, principalmente, que eu tenha em mãos a informação do consumo médio de cada unidade hospitalar, baseado, então, no leito de UTI Covid. Então, são duas solicitações que o Estado tem feito, que é da prestação de contas, então, de todo o recurso Covid, do Estado, dos municípios, de todos os envolvidos, e, principalmente, a questão dos estoques de insumos que dizem respeito claramente a leito de UTI, que são os relaxantes neuromusculares, os anestésicos, porque até esse momento, apesar de todo o esforço e esforço de todos, quem tem suprido essa necessidade é a Secretaria de Estado de Saúde. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo.